A Centro TV falou com várias pessoas da região centro que estão imigradas nos quatro cantos do globo ou que têm também ligações a esta região. Quisemos saber como está a situação nesses países e também a sua própria vivência no dia a dia nestes tempos de pandemia. O ponto da situação aqui na Austrália, neste momento, eu posso dizer talvez que está já de certa forma controlado, porque nós estamos com muito poucos casos, considerando a população e também as dimensões da Austrália, ou pelo menos relativamente a outros países. A nível de mortes também, felizmente, não temos muitas. E neste momento nós estamos a ter dias em que não temos nenhum novo caso de pessoas infectadas. Às vezes temos 2, 3 pessoas por dia. Eu penso que ontem foram 12, mas normalmente temos 1 ou 2 pessoas infectadas, às vezes não temos nenhuma. Então, obviamente, as coisas estão a melhorar. A partir de dia 1 de maio, já houve algumas aberturas na parte das restrições. Nós neste momento podemos sair para fazer exercício, desde que seja exercício de andar ou correr, não é? Não seja num ginásio, porque obviamente estão fechados. Podemos também ir trabalhar para aquelas pessoas que precisam continuar a ir para os trabalhos delas. Podemos também ir, obviamente, ao supermercado, à farmácia, ao hospital, ou para tomar conta, se tivermos de tomar conta de alguém. Então, a partir de hoje, nós já podemos também deslocar-nos à casa de familiares ou amigos, desde que no máximo 2 pessoas. E neste caso, imagina, se for um casal, podem levar também os filhos com eles. Nós até ontem estávamos proibidos de fazer isso, a partir de hoje já podemos começar a fazer isso. E até já deixam ir também à praia, não é? Olha, à praia, há 2 condições para poderem ir à praia. Muitas das maiores praias na Austrália, principalmente aqui em Sydney, estavam fechadas, ou estiveram fechadas durante algum tempo. Neste momento eles reabriram algumas delas, não todas, mas reabriram algumas delas. Então podes ir à praia para nadar, ir mergulhar e sair e vais embora, ou para fazer surf, porque obviamente aqui o surf é é um desporto muito praticado. Agora, as praias continuam ainda fechadas se quiseres só ir apanhar sol. Portanto, se quiseres chegar lá, estender a toalhinha e estar ali para o ar apanhar sol, é proibido ainda. E o governo vai reunir novamente na próxima semana, no próximo dia 8 de maio eles vão reunir e depois vão comunicar quais são as outras restrições que eles agora vão tentar agora abrir mais, mas até dia 8 é assim que nós estamos. Em termos pessoais, Joana, como é que estás a viver também esta situação? Olha, assim, eu estou em isolamento desde o dia 18 de março. Eu tenho a sorte de poder trabalhar de casa, sendo que na semana passada eu já fui 2 vezes ao escritório e aí esta semana fui mais uma vez também ao escritório. O resto tenho estado sempre a trabalhar de casa. Assim, no início foi bastante complicado. Eu moro num estúdio, então obviamente ficar num estúdio todo, não é, o dia inteiro a trabalhar. Eu começava a trabalhar muito cedo, acabava o trabalho muito tarde, às vezes esquecia-me de comer e aquelas coisas todas, então foi um pouco complicado. Agora já estou mais habituada, já estou bem melhor. E, portanto, depois há outra parte que não é propriamente a vida profissional, mas é aquela mais pessoal, que é de estar longe da família, não é? Porque a família está toda em Portugal e, obviamente, embora Portugal não esteja tão mal quanto talvez muitos outros países no resto da Europa, mas ainda assim é sempre uma preocupação muito grande, não é? Então, vivemos sempre assim com o coraçãozinho apertado deste lado, a esperar que as coisas fiquem bem por aí também. Nós estamos de quarentena obrigatória em São Paulo e na maior parte dos estados, ou alguns estados, Santa Catarina e tal, que já abriram algum comércio, inclusive shoppings, mas São Paulo e Rio, que são neste momento a maior parte dos casos, estão até 10 de maio, pelo menos, em quarentena. Não há um lockdown, portanto as pessoas podem circular, mas o comércio tirando o essencial, está fechado.
Agora, São Paulo, o Estado, é muito grande, são 35 ou 45 milhões de pessoas e, portanto, há várias sub-regiões onde há poucos casos e onde há uma pressão muito grande para a abertura de comércio, portanto, nem toda a gente tem respeitado a quarentena. Esse, aliás, é um dos problemas. Neste momento, segundo os últimos dados, só 49% das pessoas é que estão, não é, segundo o monitoramento dos telemóveis e tal, só 49% das pessoas é que estão realmente a cumprir. E isso causa alguns problemas de se realmente vai ser a 10 de maio ou não a abertura. Mas pronto, para já estamos a aguardar a ver como é que a coisa evolui. Mas, portanto, as pessoas continuam então, praticamente a fazer uma vida idêntica, não é? O comércio está fechado e aqui eu diria que há uma diferença grande que é, mesmo a cidade de São Paulo são 11 milhões de pessoas, não é? E a grande de São Paulo 20. E, portanto, há uma realidade diferente entre o que é digamos, um centro, um polo económico onde vive a classe média e média alta e o que é a realidade das periferias, onde as pessoas têm de sair de casa para comer, têm de ganhar o dia-a-dia, não têm nenhum tipo de poupança que lhes permita ficar em casa, e aí é que tem sido mais complicado manter as pessoas em casa. Inclusive, dentro das comunidades, já há organizações que elas próprias tentam manter as pessoas em casa. E por isso é que, neste momento, a grande preocupação, não é, em termos até de camas, de UTI, é nos hospitais de periferia. Portanto, o vírus começou com as pessoas que viajavam, portanto, dos bairros mais de classe média e média alta, portanto, que trouxeram o vírus para o Brasil. Neste momento, os principais hospitais privados estão a diminuir o número de internamentos, portanto, está a haver mais camas disponíveis, mas, em contrapartida, os hospitais públicos, sobretudo da periferia, estão em colapso já, ou prestes a colapsar. E, portanto, houve aqui uma migração, mas por causa de questões sociais é muito complicado, e é muito complicado realmente manter as pessoas em casa se não têm o que comer, não é? Inclusive em casas onde moram, às vezes, 10 pessoas num apartamento, num casebre, portanto é complicado. Mas diria que há uma preocupação grande, ou seja, nas últimas sondagens, cerca de 80% das pessoas reconhecem a importância de ficar em casa e da quarentena, mas há às vezes uma necessidade que se sobrepõe a esse reconhecimento da importância. É mesmo uma questão de sobrevivência em termos económicos das pessoas, não é? E como é que também está a outra parte, para além de que já falaste dessa parte, então a outra parte da economia, como é que está? Bom, a economia prevê-se um aumento gigantesco de desemprego, um fecho generalizado, não é? Estava a ver ontem que prevê-se que cerca de 40% dos restaurantes e bares de São Paulo fecham depois do fim disto. Porque realmente não há... O Brasil veio agora de uma crise, portanto, o Brasil ainda não tinha recuperado uma crise, o desemprego estava agora a começar a baixar. E quando de repente vem uma crise enorme destas e sem precedentes, e que abrange toda a sociedade, transversalmente, fica complicado e, portanto, prevê-se um aumento de desemprego muito grande. Há apoios que abrangem várias dezenas de milhões de pessoas, de um subsídio mínimo de sobrevivência de R$600, mas que é muito pouco e, portanto, não permite ser muito otimista, apesar de achar que as coisas já estiveram piores em termos de evolução da pandemia, mas não permite ser muito otimista em termos de recuperação rápida da economia, não? Eu, daquilo que sei, porque hoje de facto estamos todos confinados em casa, as notícias que nos chegam são de amigos próximos, que vamos falando regularmente, e da comunicação social que vamos lendo, local e também a portuguesa. Eu posso falar do meu caso, estou confinado em casa há 6 semanas, porque a escola começou por fechar a escola da minha filha. Depois o emprego da minha mulher também tomou essa decisão de fechar o escritório. Eu sou empresário e, portanto, tenho mais flexibilidade, mas também fiquei confinado em casa pelas circunstâncias. Eu diria que, em termos gerais, aqui o Reino Unido, nós, ao contrário de Portugal, começámos um bocadinho mais tarde e começámos de uma forma diferente, porque as culturas também são diferentes.
Houve um primeiro período em que houve quase um afastamento desta crise, digamos assim, e depois, de repente, como sabe, no espaço de pouco tempo, isto mudou completamente a dinâmica da coisa e fomos todos enviados para casa. Dito isto, eu acho que o ambiente que se vive aqui no Reino Unido é um pouco o que acontece por toda a Europa, eu diria. Estamos fechados em casa, há um ambiente pacífico, a vida das pessoas faz um pouco como se faz também um pouco toda a Europa, quer dizer, a ida ao supermercado, temos que esperar pelo entrar, porque há um segurança à porta dos supermercados. A maioria, ou a grande maioria, se não quase a totalidade das lojas, do comércio está fechado. Portanto, de uma forma geral, eu diria que a situação aqui no Reino Unido é muito parecida à que se vive no resto da Europa. Não sei se respondi à sua pergunta. Sim. Em termos de... As pessoas estão a acatar bem as decisões, não têm havido problemas de maior também ir para o Reino Unido, pois não? Olha, que eu saiba não. Eu acho que o povo do Reino Unido tem uma maior resistência do que o povo português. Eu acho que o povo português, pelo que eu vi, acatou de uma forma muito certeira e confinaram-se em casa quase na sua totalidade. Aqui no Reino Unido, e principalmente em Londres, que é onde eu vivo, a dinâmica é um bocadinho diferente. Nem todas as pessoas acataram de uma forma natural o confinamento, desde logo porque há muitas pessoas que não podem, por questões financeiras. Aqui o mercado laboral é um bocadinho diferente em Portugal. Aqui o subsídio de desemprego, por exemplo, não tem nada a ver com o enquadramento português. O subsídio de desemprego aqui é muito inferior, na volta das... eu não lhe sei dar o número certo, mas é entre os 100 a 150 libras por semana, provavelmente. E, portanto, é um valor muito baixo. Portanto, nem todas as pessoas se podem dar esse luxo. Em termos económicos, o António é empresário. Como é que vê agora também esta situação económica difícil em que todos nos encontramos, não é? Olha, em termos económicos, eu, por acaso, eu estou numa situação não muito agradável, mas faz parte da vida do empresário, porque eu estou numa área em que é das áreas mais afetadas, que é a área da comida e da restauração. Nós, de um momento para o outro, nós lançámos uma empresa o ano passado, portanto uma startup. Nós vendemos, curiosamente, pastéis de nata para a área dos eventos e catering, e de repente é um deserto, quer dizer, não há clientes, os nossos parceiros, os nossos suppliers também estão muito quietos e já não dão sinais de vida, desculpe-me a expressão, mas é mesmo isso. E, portanto, de repente, o negócio que tínhamos montado em 2019 quase que desapareceu. O que estamos a fazer agora é tomar medidas e olhar para novos caminhos e, portanto, estamos neste momento a olhar para os supermercados, que é uma solução que muitas empresas que estão neste setor estão a olhar, porque o consumo hoje em dia faz-se ou em casa, principalmente em casa, e, portanto, pode-se comprar ou através da internet ou indo fisicamente ao supermercado, e, portanto, é por aí que a gente vai. A pandemia em Itália começa a estar mais controlada, isto é, a tal de curva que todos nós conhecemos achatou. Portanto, o número de mortos está a diminuir a cada dia, embora o número seja sempre bastante elevado, porque, por exemplo, hoje estamos por volta de 300 e algumas pessoas mortas. Diminuiu evidentemente a pressão nos cuidados intensivos, portanto o que foi digamos a situação pior que a Itália viveu desde o começo da epidemia até há relativamente poucos dias, e também aumenta o número das pessoas que são recuperadas do contágio. Portanto, a situação
está bem melhor, mas ainda não está bem. Tanto é que nós estamos ainda na fase 1, isto é, do controlo máximo, da contenção máxima. Só a partir do dia 4 de maio que vamos entrar na fase 2, segundo o último decreto pessoal do presidente, do primeiro-ministro, Giuseppe Conte. Portanto, estamos a viver uma situação quase de suspensão da democracia, de certa forma, porque nada é discutido, debatido no Parlamento, mas justamente, como eu disse, são decretos pessoais do primeiro-ministro, que é coadjuvado, para além dos ministros, evidentemente, por um comitê técnico-científico. E o comitê técnico-científico, feito por muitos cientistas, todos homens, infelizmente, fizeram, portanto, dão sugestões, e o último relatório que foi apresentado ao primeiro-ministro foi um relatório com vários cenários, evidentemente muito assustadores, porque como ainda não se tem, ninguém no mundo tem uma terapia certa contra o Covid-19, tanto menos temos uma vacina contra o Covid-19, portanto o medo é que possa, uma vez que se abram, digamos assim, as portas às pessoas, às atividades, isso possa ter uma nova vaga, uma nova onda, e possamos ter a mesma situação grave que tivemos até agora. Porque em Itália o que vivemos foi uma situação muito tremenda do ponto de vista de números de mortos e de incapacidade das estruturas de responderem ao número de doentes, foi sobretudo nas regiões do norte. E, portanto, o centro e o sul da Itália, digamos que foi poupado graças às medidas draconianas, drásticas que foram tomadas. Só que estamos quase está quase a acabar o segundo mês de contenção e, evidentemente, a questão econômica, a questão psicológica e, sobretudo, a questão econômica está a falar mais alto. Pois, exatamente. A questão económica vai ser muito preocupante também em Itália, obviamente, tal como acontece nos outros países, mas nomeadamente por causa da dívida grande que a Itália tem. Exato, Itália é um país que é conhecido em todo o mundo pela dívida pública enorme que tem e neste momento digamos a coisa mais grave que temos de enfrentar, porque o coronavírus, a crise, essa emergência sanitária atual corresponde de fato a uma quarta crise econômica desde 2008. Portanto, todos nós lembramos a crise econômico-financeira de 2008 e, portanto, a Itália nunca mais conseguiu sair de fato dessa crise. Viveu até outras crises seguidas. Esta crise, digamos, é um bocado a pior crise, evidentemente, da República Italiana. Portanto, desde que acabou a Segunda Guerra Mundial e Itália se tornou uma república, é a pior crise econômica até desde então. Mas isso acrescenta também o fato de ter uma situação econômica bastante fraca e frágil e fragilizada. Portanto, vamos ter que enfrentar uma situação muito complicada pela frente. Evidentemente, as medidas econômicas que estão a ser tomadas não parecem ser suficientes. Portanto, vamos ter que... portanto, a paisagem que vamos ter proximamente será de muito desemprego e de muita necessidade de ajuda para a comida das pessoas. Estados Unidos, a mentalidade americana, mais politicamente falando, é muito de não fazer alarido e querer meter a economia a mexer, tentar não assustar as pessoas.
No entanto, isso poderá funcionar noutras questões, nesta do Covid não. Porque se uma pessoa não aceita as regras e não fica isolado, entre aspas, não encontro melhor expressão agora, pode ser bastante catastrófico, tal como vocês veem os números assustadores daqui dos Estados Unidos, não é? E estamos a falar de um país de primeira linha. Ou seja, quando aqui é assim, é bastante preocupante. Negócios estagnaram completamente. No entanto, a economia, as próprias... Existe muitos incentivos, existe muitas ajudas. A reação é rápida. Economicamente falando, a nível de ajudas de empresas, ainda agora tenho estado a falar com empresas de seguros e não sei o quê, e é uma loucura, porque toda a gente se une para tentar sair do poço e quanto mais rápido houver ajudas, entre ajudas, mais rápido a economia arranca, não é? Em vez de estagnar, eles preferem abrandar um pouco, entendem isso, não é? Andamos aqui todos um bocadinho a toque de ouvido, mas assim que é preferível manter as coisas 1 mês, 2 meses, 3 meses, é indeterminado, mas assim vamos tentando manter os negócios a rolar e vamos ver o que dá. E o dia-a-dia do Pedro tem-se alterado muito? Como é que têm sido as mudanças? O dia-a-dia alterou muito. Eu, por exemplo, ainda agora estou aqui no armazém, que eu calhei precisamente, eu mudei de armazém, de escritório, precisamente no meio desta pandemia. Pronto, a vida não para. Também só estamos aqui 2 pessoas. Estou aqui com outro português. Também já participou em rallies há uns anos. Estamos aqui com as devidas cautelas. E temos que fazer esta mudança. Estamos a fazer a mudança. No entanto, para ter uma ideia, a nível de tráfego, de trânsito, eu demoro cerca de 1h20, 1h30 para o escritório. Para vir de casa até o escritório é 1h20, 1h30 e neste momento demoro 22, 23 minutos. Pois, logo aí traduz-se bem. Não parou, mas é uma diferença muito grande. A pandemia começou-se a falar como em todo lado, não é, em janeiro. Bom, primeiro não sabíamos exatamente o que era, havia poucos casos, não é? E depois, eu fui de férias e quando voltei já entrei no 17 de março, que era o confinamento. E ali, já quando voltei da Guadalupe, já tive de preparar o papel para poder atravessar a França, porque eu cheguei em Paris e como eu estou na região Grand Est, que é uma da região a mais tocada daqui da França, então já na entrada já foi complicado a voltar já para casa, mas conseguimos chegar, não é? E a primeira coisa que nos disseram foi, tem que ir fazer compras porque estão a comprar tudo. Bom, então esperei 1 dia, 2, porque, os portugueses têm sempre um pouco de reserva em casa, não é? Disse, então, um pouco de comida ainda tens, E então, é verdade que as pessoas estavam um pouco pânico ao princípio, a fazerem compras, a farinha, açúcar, ovos, a fazer cozinha, acho eu, não sei. Mas... Foi uma corrida grande então aos supermercados, é isso no início? Sim, foi primeiro, e depois tivemos que nos acostumar, porque na França, o que é um pouco diferente de Portugal ou da Alemanha, onde vivi muito tempo, é que a gente não pode sair à balda assim lá fora. Temos que ter um papel escrito, ou agora está mais moderno no telefone portável, e a pessoa não pode estar de horas lá fora e se não tem esse papel, apanha uma multa. Meteram a 135 € a multa, mesmo se vai passear aqui e não tem esse papel, clac, 135 €. Então a gente teve que se habituar, não é? É psicológico,
de fazer as coisas bem, começarem-se a habituar a limpar as mãos benzinho e o gel e aquilo tudo. Muitos não fazem, mas eu acho que, depende da idade da pessoa, não é? Eu acho que, o meu marido e eu estamos a fazer isso com sério, porque estamos a ver que a gravidade dos amigos, tem amigos que estão doentes e então vê-se que é mesmo sério, não é? E no dia a dia ainda podem ir também ao supermercado e fazer algumas sim, a compras, gente, depois é cada um tem a sua programação, não é? Há pessoas que saem mais, menos. Bom, a gente tentamos de fazer uma vez por semana compras, estamos de máscara, tem uma costureira que nos arranjou, bom, e então vamos lá com muita precaução e depois compramos de maneira que uma semana que hoje já não volto lá, e depois quando entramos foi o que nos aconselharam na televisão, tiramos os sapatos, ou como estamos numa casa é mais prático, entramos por trás, então deixamos a roupa, depois lava-se tudo, depois deixa-se tudo lá fora primeiro, depois desinfeta tudo. Bom, mesmo a idade que eu tenho, nunca tive isso. Então, temos que aprender. Não é fácil.